Fala, Samurai, beleza? Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre a teoria de sistemas de arquivo, beleza? E por que isso é importante para você, primeiro, entender e segundo, planejar o melhor sistema de arquivo para você e como que ele vai impactar na performance da sua máquina e não só da sua máquina, mas também de servidores, beleza? Bom, primeira coisa que é importante a gente frisar aqui que um sistema de arquivos é uma forma de organizar e estruturar arquivos e diretórios no Linux, beleza? E que cada um tem a sua finalidade. Só fazendo um comparativo aqui breve com o Windows, né? O Windows ele utiliza aí um sistema de arquivo chamado NTFS, ok, para basicamente quase tudo. Só que o Linux, como a gente já sabe, ele tem bastante flexibilidade com as coisas, né? A gente viu que ele tem uma série de flexibilidades aí com relação a tipo de distribuição, tipo de sistema de janelas, e N kernel, enfim, N coisas aí, tá bom? Os sistemas de arquivo não é diferente. Dentre dos conceitos mais importantes que você precisa entender é sobre journaling, beleza? E o que esse conceito ele é. Basicamente, se você for procurar isso no Google, significa diário, algo de registrar no dia a dia, tá? E aqui a definição da Wikipedia, que um sistema de arquivo com journaling, em português diário, é aquele que rastreia alterações ainda não confirmadas, ou seja, ele tem uma área de transição, beleza? Na parte principal do sistema de arquivo, registrando as intenções e tais alterações numa estrutura de dados conhecida como log de dados, ou seja, o diário, que geralmente é um log circular. No caso de uma falha no sistema ou falha de energia, esses sistemas de arquivo eles podem ser colocados online novamente, mais rapidamente com uma probabilidade menor de serem corrompidos, beleza? Em resumo aqui, o journal ele ajuda a registrar e no momento que houver uma queda de sistema por algum motivo de energia ou qualquer outra coisa do tipo, ele ajuda a recuperar esses arquivos aqui, fechou? Só para você entender como funciona aqui de forma geral o esquema. Então eu tenho aqui um possível arquivo que eu quero fazer uma escrita, eu faço um processo chamado punching, que eu registro isso aqui no meu log de dados. Veja que ele é um log circular, beleza? O que significa circular? Que ele não é uma pilha encadeada em que ele vai somente encadeando aqui. Ele tem um tamanho finito e ele funciona como se fosse um tambor, beleza? Em que você vai ocupando esses slots e todo tambor ele é finito. Depois eu faço o registro no meu HD, no dispositivo que eu quero, e depois eu faço o punch out, beleza? Para avisar aqui e retornar o dado que eu escrevi, ok? Então, os principais sistemas de arquivo, beleza? Falando aqui do primeiro, só por questões históricas que a gente não utiliza mais, é o EXT, que significa Extended File System, que ele foi o primeiro sistema de arquivo do Linux, beleza? Que aí a gente tem informação. Logo na sequência, a gente tem o Ext2 e perceba que a gente vai incrementando as suas versões, porque de fato eles vão incrementando coisas ali para suportar isso. Ele suportava, nesse caso aqui, discos de até 2 TB e não possui journaling, ou seja, aquele mecanismo que ajuda a gente a recuperar arquivo corrompido. Depois no Ext3 a gente já teve suporte ao journaling, ou seja, ele continuava suportando 2 TB, mas agora com suporte a journaling. E o Ext4, beleza? Que é a redução de fragmentação de arquivos e trabalhar com arquivos relativamente grandes, ok? Depois a gente tem mais alguns aqui que são mais específicos, como por exemplo o XFS, que ele tem uma performance muito boa para arquivos extremamente grandes, beleza? Só que baixa performance com arquivos pequenos. E depois a gente tem aqui o conhecido swap, beleza? Que é para poder fazer cache e paginação. Então, só para você entender, o processo de carregamento de um programa, ele ocorre na memória RAM. Então, eu leio o HD, subo para a memória RAM e eu faço a execução, beleza? Então, o swap é uma área de disco que o sistema operacional deixa reservado e que você, inclusive, pode escolher o tamanho, que no caso é recomendado multiplicar por 2 o tamanho da sua memória RAM, ok? Então, por exemplo, eu tenho 4 GB, você seleciona 8 de swap, beleza? Para ele fazer cache da sua memória RAM, eventualmente para programas que ele não esteja utilizando com frequência naquele momento, beleza? Ou para poder fazer paginação. E depois aqui o FAT, que é o FAT1632 e o exFAT, que normalmente é utilizado para pendrives e etc, beleza? Aqui não está listado, mas tem também o NTFS, desculpa, que ele é utilizado aí
principalmente para comunicação com partições Windows, tá? O NTFS ele é um suporte proprietário, portanto, ele não é recomendado que você utilize mapeamentos do Windows. Por exemplo, eu faço a instalação do boot lado a lado, né, com o Linux e o Windows funcionando, e utilizar as partições do Windows do tipo NTFS e escrevendo o arquivo lá, beleza? Você vai escrever, vai funcionar, vai dar certo, só que ainda ele tem suporte proprietário, e é um sistema proprietário da Microsoft que não tem como a gente saber, a não ser fazer engenharia reversa, beleza? Então, qual o tipo de sistema de arquivo que você deve utilizar aí para suas máquinas, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que, diferente do Windows, que trabalha com unidades, né, letras, o Unix ele mapeia as partições como diretórios. Assim, conhecendo de antemão os diretórios de log, armazenamento de arquivos, banco de dados, troca de dados, etc., você pode decidir o melhor tipo de file system para o seu sistema. O que eu quero dizer? Historicamente, a estrutura de diretórios do Unix, ele reserva o var log, o /var /log, beleza? Para você gravar logs de sistema. Logs de sistema são arquivos de mensagens que ele simplesmente escreve no arquivo de texto falando, olha, num determinado período eu fiz tal coisa, beleza? E o Linux faz isso para o sistema inteiro. Então, pensa comigo, será que faria sentido, eventualmente, você utilizar um ext4, por exemplo, que tem suporte a journaling, que tem uma série de recursos, que isso custa processamento, né? O recurso não é de graça, isso custa alguma coisa do computador, para guardar arquivo de texto que eventualmente você vai utilizar, beleza? Então é essa linha de pensamento que você deve seguir, tá bom? E naquele diretório específico você pode utilizar, né? Você pode mapear um disco, uma partição, na verdade, porque um disco pode ter mais de uma partição. Então o mesmo disco que você utiliza, você pode utilizar, por exemplo, o ext2 para guardar log, beleza? Você pode utilizar o ext4 para guardar o sistema operacional, o XSF para guardar coisas de banco de dados, por exemplo. Isso pode coexistir no mesmo HD, sem problema nenhum, só fazendo o particionamento. Opa, desculpa, deu um tilt aqui. O particionamento adequado, beleza? Então é importante você entender isso, que cada sistema de arquivo ele tem uma finalidade, beleza? Para se trabalhar, ok? Então, você utiliza esse conceito principalmente quando você vai montar servidores, porque a intenção daquele servidor vai definir o tipo de arquivo ou file system do seu sistema. No geral, como funciona, beleza? O sistema de arquivos padrão que a gente costuma utilizar é o ext4, beleza? Porque ele é um sistema de arquivos que tem uma determinada performance, beleza? E ele serve bem para tudo. Ok? Ele serve muito bem porque ele é seguro para o seu dia a dia. Ele serve muito bem para poder fazer, enfim, armazenamento de arquivos de banco de dados, por exemplo, essas coisas. Ok? Só que, foi como eu disse, dependendo do uso, se é um servidor muito dedicado, muito robusto, muito específico, você precisa selecionar file systems que resolvam o problema daquele servidor. Fechou? Então agora na próxima aula você vai continuar agora vendo mais informações técnicas e a gente se vê por lá. Um forte abraço, tchau, tchau.